Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Programa Fé Sobrenatural. Muito bem, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Ramos e a partir de agora nós estamos com o programa Fé Sobrenatural, vivendo aí a grande expectativa para o dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro vamos estar realizando o Domingo do Filho Pródigo. Domingo do Filho Pródigo, tanto na Igreja Manancial do Ipiranga, como também na Igreja Manancial do Simeone. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar grandemente a sua vida. Muito bem, vamos então à leitura da palavra. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Versículo 11 fala sobre a parábola do filho pródigo. Vamos ler então, vamos ver o que fala essa parábola. E disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de um modo irresponsável ou dissolutamente. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele então desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, irmãos, o que nós podemos tirar para a nossa vida essa parábola? Nós vamos trazer aqui a partir de hoje os 7 erros do filho pródigo, para que nós possamos ter uma visão diferenciada, para que venhamos somar em espiritualidade na nossa vida. E nós vemos aqui que esse filho mais jovem, por um motivo ou outro, ele chegou ao seu pai, pedindo aquilo que lhe cabia de parte da herança. Nós sabemos que uma herança só é dividida quando o pai morre. Mas aqui o pai ainda estava vivo. E por que esse pai então quis ou teve a atitude de entregar a parte que naquele momento era a parte desse filho? É simples. Muitas das vezes nós ensinamos, damos exemplo, mas existem várias partes da nossa vida que nós vamos aprender vivendo. E naquele momento aquele pai achou interessante e viável, mesmo contra a sua vontade, dar a parte que cabia ao filho mais jovem. E assim ele fez. E assim aquele pai repartiu os bens. E aqui no versículo 13, diz que poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta ou irresponsável. Nós sabemos que o que levou esse jovem a querer, então, viver de uma forma irresponsável? É simples. Aqui nesse versículo 13, nós já conseguimos ver o primeiro erro do filho pródigo. O primeiro erro foi fazer com que, ou ele ter a visão
que o dinheiro era a fonte da sua felicidade, que a herança, a herdade, tudo aquilo que ele herdou era a fonte da sua felicidade. Nós sabemos que quando uma pessoa ela trabalha e ela consegue um grande montante de dinheiro, ela pensa em gastar antes de gastar. Ela costuma colocar as prioridades e as necessidades. Então, dentro desses dois critérios, ela vai administrar o seu dinheiro, o seu bem. Agora, uma pessoa, quando ela não tem trabalho algum e ela ganha ou acha uma determinada quantia, é mais fácil para ela gastar. Por quê? Porque ela não suou, porque ela não trabalhou para aquilo. E isso acontece, na maioria das vezes, com quem recebe herança. Então, esse rapaz, pautando a sua felicidade nessa herança, nesse dinheiro, nesse montante, ele então mudou-se para viver uma vida desregrada, dissoluta, uma vida então irresponsável. E Deus, muitas das vezes, da mesma forma, permite que venhamos então viver do jeito que nós achamos, mas a Bíblia é bem clara. Ela fala: comereis do fruto do vosso procedimento. Então, todos os nossos procedimentos são sementes. E sementes que plantadas, manifestadas em atitude, vão nos trazer frutos. E nós temos que comer os frutos do nosso procedimento. E não foi diferença com esse jovem. Esse jovem, ele se enganou. O primeiro engano desse jovem foi pensar que a herança seria então o sustento da sua felicidade. Ele pensou então, ele começou a imaginar que a sua felicidade estava garantida se ele conseguisse então a fortuna do seu pai. Ele pensava então que o dinheiro fosse ser essa fonte. Mas, mesmo com tanto dinheiro, ele se tornou uma pessoa infeliz. Por quê? Porque ele vivia dissolutamente, de uma forma irresponsável, sem medir consequências de seus atos, de seus gastos, e sem então pensar no futuro, sem planejar. A Bíblia diz que o que se precipita peca. E quem é o precipitado? O que age por impulso, sem pensar. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que todas as vezes que eu vou agir sem pensar, todas as vezes que eu faço de algo físico ou simbólico o esteio ou a base para a minha felicidade, eu posso me enganar. A nossa felicidade é o Senhor. Nesse caso aqui, Deus, ele simboliza o Pai, que permite que venhamos tomar atitudes, porém, nós colheremos os frutos dessa atitude. Então esse filho não foi diferente. O dinheiro, ele pode ajudar em muitas coisas. Ele pode nos dar conforto. Ele pode nos dar momentos de felicidade. Presta atenção no que eu estou falando, momentos de felicidade. Por que momentos? Porque o dinheiro não pode dar felicidade. Ele dá momentos de felicidade e momentos de satisfação pessoal. Quando você adquire um bem, quando você compra aquilo que você quer, a roupa que você quer, o que você quer comer, você tem momentos de felicidade. Agora, o dinheiro não compra a felicidade de uma maneira geral. Muitas pessoas são ricas, muitas pessoas têm grandes quantias, mas são infelizes. Porque o dinheiro não lhes dá uma vida feliz, lhes dá momentos de felicidade. E esses momentos, eles podem ser divididos entre horas, dias, meses e até anos, mas nunca em uma totalidade. Então nós temos que ter esse nível de entendimento. Então, o dinheiro, ele pode comprar muitas coisas boas, satisfatórias ao nosso ego pessoal, mas ele não compra a felicidade completa, a felicidade propriamente dita. Então, nós não devemos nos iludir, porque
como esse rapaz se iludiu. Porque o dinheiro ele não faz milagre. Não faz. E também não pode trazer a felicidade plena. Porque a felicidade plena só está em Jesus. E a felicidade momentânea é uma felicidade ilusória. E a fonte ilusória dessa felicidade chama-se dinheiro. Então nós temos que entender isso. Que o primeiro erro do filho pródigo foi colocar como base da base da sua felicidade a herança de seu pai. Então esse foi o primeiro erro. E isso é um exemplo para nós. Todas as vezes que nós pegamos algo físico ou simbólico, porque o dinheiro é uma simbologia. Tudo que nós pegamos como simbólico ou físico e fazemos daquilo uma base para a nossa felicidade, nós vamos meter os pés pelas mãos. E futuramente vamos colher o fruto desse procedimento. E ele colheu o fruto desse procedimento quando veio aquela grande fome, que diz aí no versículo 14. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então olha só. Então neste momento, é o momento que ele começa a comer o fruto do seu procedimento. Onde ele começa então a pensar. Porque antes, quando ele estava gastando tudo de uma forma absoluta, ele não pensava. Ninguém pensa. Quando você ganha alguma coisa, ganha um dinheiro, quando você acha um dinheiro, quando você ganha um prêmio, você não vai pensar, peraí, eu tenho que saber gastar isso aqui. A maioria das pessoas, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas não pensam, elas querem satisfazer os seus desejos. Elas querem satisfazer suas vontades. Então, elas não medem esforços. Elas vão, elas gastam, elas compram, elas vivem o momento. E quem vive o momento sem pensar é o precipitado. Ele não pensa, ele é impulsivo. E esse jovem, quando se viu com a herança que seu pai lhe deu, ele então começou a manifestar a impulsividade. E essa impulsividade lhe trouxe então esse nível de vida, onde ele desejava comer os alimentos que eram dos porcos. Então, meu irmão, esse é o primeiro erro do filho pródigo. Nós vamos falar sobre os 7 erros do filho pródigo. Esse é o primeiro. Fique atento. Quando você receber esse áudio, seja o endereço do YouTube, seja no Facebook, seja no WhatsApp, ouça. Eu tenho certeza que você vai crescer em espiritualidade. De preferência, com a Bíblia do lado. Se der. Se não der, se você estiver no trabalho, se você estiver no ônibus, ouça. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Coloque aí na sua agenda. Dia 10 de fevereiro, domingo, 10 de fevereiro, nós estaremos realizando o grande domingo do Filho Pródigo, onde nós vamos resgatar aqueles que estão fora, estão afastados da igreja. Vamos resgatar para a presença do Senhor Jesus, convidando uma pessoa. Como também vamos resgatar aqueles que porventura talvez estejam dentro da igreja, mas longe de Deus. Então, será o momento da volta para casa. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar grandemente. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.